É revoltante. Fica aqui comigo até o final que eu vou te mostrar esse absurdo. O Carlos Bolsonaro postou um... Soluçando ele lá no sofá. Triste, meu. É triste a imagem. Olha lá, essa é a imagem. É pesado essa É muito imagem. pesado. Né? De verdade, é um negócio que você tem que ter literalmente estômago, desculpa o trocadilho, pra ver isso daí, que é horrível. O Bolsonaro já sofreu algumas facadas, 8 operações, sei lá quantas operações já fez. E olha só, que coisa... É o soluço, né? Esse Bolsonaro aí, ó, fez pelo menos uns 100 políticos na última eleição. Isso aí. Ó como ele tá, ó. Onde ele tá, ó. Tá preso, soluçando, zoado. E sozinho. Isso é a política, viu, meus amigos? Abandonado. Não é? É isso mesmo. É ou não é? É triste, né? Lógico que é, porra. Você abandonar. Você lembra quantos estavam do lado dele em 2018? Claro, andando naquelas motos. Lembra? Motociata. É claro, tava todo mundo lá. querendo fazer fotinho na garupa do bolso. É isso aí, essa é a vida. E agora até o Cury estava bebendo uma aguinha aqui para dar mais essa nova informação. Qual é a novidade, Theo? Vamos lá, Thaís, informação do gabinete do ministro Dias Toffoli, que, como você disse, tem concentrado toda a investigação envolvendo o dono do Banco Master. O gabinete diz o seguinte, que em decisão liminar, o ministro Dias Toffoli rejeitou um pedido feito pela defesa de Daniel Vorcaro, que pedia a anulação das quebras de sigilo telemático das mensagens, bancário e fiscal que foram determinadas pela CPMI do INSS. Então, ficam mantidas as decisões de quebra de sigilo telemático, bancário e fiscal de Daniel Vorcaro. Um ponto importante, diz o gabinete do ministro Dias Toffoli, que considerando o caráter liminar da decisão dele, por medida de cautela, ele determinou que os documentos que são decorrentes da quebra de sigilo requerida pela CPMI sejam encaminhados diretamente à presidência do Senado Federal, onde permanecerão acautelados até posterior deliberação pelo STF. Parece um palavrão, mas nada mais é do que os documentos, o material sigiloso decorrentes da apreensão do celular dele, ou seja, tudo que os investigadores encontraram no celular dele, não ficarão neste momento à disposição da CPMI, mas ficarão sob os cuidados da presidência do Senado Federal. Segundo a apuração do Gustavo Uribe, o presidente Lula foi avisado por senadores do PSD e do MDB, que são partidos governistas próximos do governo, que o projeto já foi aprovado na Câmara, deve ser, sim, aprovado pelo Senado. O Lula conversou com os parlamentares dessas duas siglas, que sinalizaram ao presidente que há um ambiente favorável para a aprovação dessa proposta, mesmo que seja por um placar apertado. Segundo relatos feitos à CNN, ao Uribe, o presidente Lula indicou que vai atuar até a próxima semana para ver se consegue ou adiar ou até derrubar a votação, pelo menos agora, em 2025. O presidente está apostando na pressão popular, tanto nas ruas como na internet, nas redes sociais, tudo isso contra essa proposta. A esquerda convocou uma manifestação para este fim de semana, então o presidente conta com essa pressão também. E no Senado, um grupo moderado também está discutindo a alteração desse projeto, o que levaria o texto novamente à Câmara dos Deputados. Além disso, o presidente Lula acredita na possibilidade do adiamento na primeira etapa de votação no Senado, que é na Comissão de Constituição e Justiça. E aí, se ele realmente conseguir isso, ele acaba conseguindo com que o projeto só vá a plenário no Senado no ano que vem. Atenção para a notícia que chega neste momento aqui ao noticiário. Operação da Polícia Federal, agora de manhã, chamada de Operação Transparência. E eu já vou compartilhar com vocês aqui o que diz no site do próprio governo federal, na aba da Polícia Federal. PF deflagra operação para combater desvio de recursos, ou seja, desvio de recursos, dinheiro público. Tá? Objetivo de apurar irregularidades no quesito desvio de recursos oriundos de emendas parlamentares. Operação da Polícia Federal neste momento, portanto, os agentes cumprem 2 mandados de busca e apreensão que foram expedidos pelo Supremo Tribunal Federal em Brasília. Joesley Batista conquistou o acesso a Donald Trump através de
de forma confirmada, uma doação de 5 milhões de dólares para a inauguração, para a posse do Donald Trump. Além disso, o Joesley teria doado também, a família Batista teria doado 20 milhões de dólares para o filme da Melania Trump. Seja qual for o resultado, o que eu vou ter a dizer? Muito obrigado, Donald Trump. Desde ontem circula em Washington a notícia de que Donald Trump deve suspender a aplicação da Lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes e sua esposa. É possível que também devolva aos demais ministros do STF e autoridades do governo Lula seus vistos de entrada nos Estados Unidos. A informação, caso confirmada, será uma ducha de água fria para a oposição, especialmente para Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo. Verdade. O motivo para a decisão tão radical seria a intermediação de Joesley Batista para obter a renúncia de Nicolás Maduro. Como reproduzimos mais cedo nesse site, a Bloomberg noticiou que esse seria o objetivo real da viagem recente do dono da JF a Caracas, no momento em que as autoridades americanas já alertavam para os riscos de segurança em caso de voos civis no espaço aéreo venezuelano. Segundo a agência americana, a visita foi informada à Casa Branca. Eu diria, diz o Cláudio Dantas, eu diria que foi combinada, não só com Trump, mas com Lula. Seria consequência da abertura de um diálogo iniciada por Joesley ainda em agosto, quando se reuniu com o presidente americano no Salão Oval, tirou selfies e ainda entregou-lhe um exemplar da biografia do pai, José Batista Sobrinho. Verdade, a gente falou sobre isso aqui no programa. Desde então, Trump fez elogios públicos a Lula, reuniu-se com ele na Malásia e já se falaram 2 ou 3 vezes por telefone. Não sei se já chegamos aqui. Paralelamente, o chanceler Mauro Vieira criou uma regra que garante sigilo eterno em comunicações diplomáticas, impedindo que nada vaze. Não é difícil imaginar uma negociação em torno da renúncia de Maduro com a suspensão das sanções às autoridades brasileiras. Continua a reportagem. Nota-se que Trump e Joesley são bilionários, têm trajetórias semelhantes e enxergam o mundo da política pela lente dos negócios. Essa química se estende a uma visão da ESG e de um exacerbado pragmatismo quando o assunto é democracia e liberdade de expressão. Derrubar Maduro deve ser o suficiente neste momento para saciar o desejo de seus apoiadores mais ideológicos. Contudo, com as eleições de meio de mandato se aproximando, a prioridade da Casa Branca é garantir um alívio no bolso do eleitor americano. Afinal, comer ainda é mais importante do que falar. Não diz a reportagem aqui do Cláudio Dantas que, além disso, Joesley Batista conquistou o acesso a Donald Trump através de forma confirmada, uma doação de 5 milhões de dólares. A maior doação de todas dos Estados Unidos veio dos Batista para a inauguração, para a posse do Donald Trump. Além disso, rumores que eu não posso confirmar de que Joesley teria doado também, a família Batista teria doado 20 milhões de dólares para o filme da Melania Trump. Essas notícias circulando são muito sérias. E o que eu tenho a comentar sobre isso talvez não agrade muitos aqui. Porque não agrada, talvez não agrade, eu digo, porque tem muita gente que só quer saber de militância e não quer notícia verdadeira. Mas vocês sabem, meu compromisso é sempre com a verdade e não com like. E a verdade é a seguinte: eu não sei se essas notícias são verdadeiras, mas é possível, ou pelo menos plausível. Mas, Paulo, você vem dizendo que as conversas com Lula não estavam dando em nada, etc, etc. Eu falo, é verdade. Até agora, esse assunto sequer havia sido abordado. Mas eu soube, e o próprio Trump confirmou em postagem, que, de fato, o assunto das sanções foi abordado. E aí as pessoas me perguntam, mas Paulo, como você não sabe? Você conversa com o Departamento de Estado, você conversa com essa Casa Branca? E sim, é verdade, eu converso. O problema é que esse assunto, hoje em dia, está sendo tocado diretamente pelo presidente Trump. Não pelos seus assessores, não pelos diretores da Casa Branca, não pelo secretário de Estado. Pessoalmente, pelo presidente Trump. E, obviamente, o presidente Trump não é a pessoa mais acessível do mundo, pelo menos para quem não tem 5 milhões de dólares para dar para o seu comitê de campanha, que não compra posição, mas compra acesso. Eu posso dizer que a posição do Departamento de Estado e do Departamento do Tesouro, nós veremos aqui em seguida, permanece a mesma. As sanções estão em pleno vigor. Os Estados Unidos classificam Alexandre de Moraes como um violador de direitos humanos e classificam o regime brasileiro como regime de exceção. Mas, claramente, e aí eu tenho que reconhecer o que o Cláudio Dantas diz, Trump é pragmático. E Trump tem outros interesses na região. Isso é fato. O Brasil não é a maior prioridade da administração Trump americana, e a Venezuela é. E ninguém pode dizer que o Trump está errado
em dar a maior prioridade ao interesse do povo americano. Tem que ser assim. O que pode levantar a pergunta. Mas então, e aí? E se as sanções forem retiradas? Ora, se as sanções forem retiradas, a primeira coisa que a gente tem que entender é o que os Estados Unidos levaram em troca. Aliás, será que a gente saberá o que os Estados Unidos levaram em troca? Ou sequer saberemos? Há uma razão para o sigilo nesses telegramas. Outra, será que o presidente Trump não estaria também contemplando as nossas liberdades em um eventual acordo? São muitas questões, são muitas especulações de coisas que eu não sei e não sei nem se vão acontecer. Mas, honestamente, seja qual for o resultado, o que eu vou ter a dizer? Ora, o que eu tenho a dizer é muito obrigado, Donald Trump. Muito obrigado, Donald Trump. Por quê? Porque tudo que Eduardo Bolsonaro e eu pedimos ao longo desse ano, tudo nos foi dado. Foram declarações, foram cartas, pressão internacional, sanções de vistos em duas dúzias de agentes políticos. E nos seus familiares, teve ministro do STF, teve PGR, teve Pacheco, teve gente do TSE, gente do gabinete do Alexandre, Magnitsky no Alexandre, nas empresas do Alexandre, depois a gente pediu na mulher do Alexandre, deu na mulher do Alexandre. Aí reclamamos que a Magnitsky não estava sendo cumprida, eles aumentaram as pressões, ligaram para a Coca-Cola, mandaram carta para todas as empresas que patrocinaram o evento, mandaram carta para os bancos, etc. Tudo que nós pedimos, nos foi dado, e mais, porque nós nunca pedimos as tarifas, e Trump ainda sim colocou as tarifas que nós fomos contra, mas no final das contas foram as tarifas que levaram Lula de pires na mão para negociar. Ou seja, Trump estava certo e nós estávamos errados e não pedimos tarifas. O que eu posso dizer é que tudo que nós pedimos nos foi dado. E tudo, na verdade, que as pessoas do Brasil nos pediram, nós conseguimos. Mas, ok, os americanos nos deram tudo que nós pedimos. E o que os brasileiros nos deram, ou deram aos americanos, de volta? Vejam, a classe política, nem mesmo com toda essa pressão internacional, conseguiu votar uma anistia. Em 5, 6 meses. Mas até que a pressão começou. Era sempre assim, não, conseguiu o visto, poxa, teve efeito, mas o visto não muda tanto, tem que ser a Magnitsky. Veio a Magnitsky, pô, caramba, veio a Magnitsky. Ajuda, mas, pô, se não pegar a mulher do Alexandre não muda nada. Tá bom, pegou a mulher do Alexandre, a empresa do Alexandre, o instituto do Alexandre, o escritório do Alexandre. Mas os bancos ainda não... É sempre uma coisa. Com pouquíssimo avanço político no Brasil. Ao ponto de que hoje vão votar um projeto de dosimetria de redução de penas. E eu tenho que dizer, eu tenho que dar o braço a torcer aqui. Considerando a situação de merda na qual nos encontramos, eu mesmo revejo a minha posição. Eu revejo e digo, aprovem logo essa merda dessa dosimetria. Ok. Vamos em frente. Essa batalha nós perdemos. Vamos em frente, vamos tentar libertar o máximo de pessoas que a gente puder e vamos continuar lutando por uma anistia ampla, geral e restrita daqui para frente. Eu fui o maior crítico da estratégia de se aprovar uma redução de pena antes de uma anistia ampla, geral e restrita. Mas, nesse momento, eu já disse, eu sou uma pessoa realista. Falei isso agora há pouco. Quando disse isso da escolha do Flávio Bolsonaro, a gente não tem realmente, eu não vejo, pelo menos me convenceram, eu não vejo uma outra opção melhor. Eu digo a vocês, sendo honesto aqui, que se eu estivesse no Congresso, eu votaria favoravelmente por esse projeto de bosta para tentar mandar o máximo de pessoas para casa possível. Eu ia continuar lutando pela anistia mesmo com as chances muito diminuídas daqui para frente. Foi isso que a nossa classe política produziu, mesmo com todo o apoio americano. E se os americanos retirarem esse apoio, nem dosimetria. Se os americanos retirarem, se há um risco real, eu disse a vocês que eu não sei, dos americanos retirarem as sanções, a gente pode ficar sem nada. Foi isso que a nossa classe política nos produziu. Veja, até o próprio presidente Bolsonaro.
Bolsonaro foi convencido, embora o Trump estivesse fazendo o que estava fazendo em relação ao Brasil, Bolsonaro foi convencido a não brigar contra o sistema. Eu me lembro de... Vazaram publicamente, não preciso nem comentar aqui bastidores, porque a Polícia Federal fez o favor de divulgar, de nós implorando, eu rascunhei a nota, de nós implorando para que o presidente Bolsonaro fizesse uma nota de apoio ao Donald Trump, agradecendo e chamando aquilo de tarifa morais, e as pessoas em volta dizendo, não confronta o sistema, não. Então, os advogados aceitando docilmente, ninguém dando uma entrevista. O Celso Vilardi não quis, ninguém é maior do que o caso. Não queriam dar nem entrevista na Globo sobre o caso. Um pavor. Bolsonaro na audiência, aconselhado a não ir, aí vai lá no seu interrogatório, não. Chegou a chamar o Alexandre para vice, em vez de enfrentá-lo no seu julgamento. Só foi anunciar o Flávio Bolsonaro como candidato, o que a gente tratou no bloco anterior inteiro, agora. Isso fez com que, por meses e meses, toda a expectativa de poder no Brasil, e expectativa de poder importa muito, não tivesse na mão do Bolsonaro, mas na mão do Tarcísio, do Centrão e do sistema. Essa foi uma decisão nossa, do nosso lado, não tem nada a ver com o Trump. A mesma classe política que abandonou Eduardo Bolsonaro, lhe deu pouquíssimo apoio, nos deu pouquíssimo apoio. Ora, a gente teve senadores eleitos pelo Bolsonaro, ex-ministro, vindo aqui nos Estados Unidos em comitiva para minar o nosso trabalho. O Eduardo passou a ser vítima não de aplauso dentro do partido, mas de crítica. Ora, vocês viram os áudios do Silas Malafaia esculhambando o Eduardo para o pai. O próprio pai deu uma entrevista chamando o filho de imaturo. Vocês viram isso? Vocês são testemunhas disso? Não estou falando fatos aqui que não existentes e desconhecidos para as pessoas. Quando a população foi de bandeira para os Estados Unidos, o que o Silas Malafaia disse? Crítica à população pela gratidão aos Estados Unidos. Quantos apoios públicos Eduardo recebeu? Eu te pergunto. Privadamente, todo dia era sabotagem. E todo mundo com muito medo de perder o mandato. Não podemos ocupar o Congresso de novo, porque vamos perder os nossos mandatos. Assim nós vamos perder os nossos mandatos. Porra, e daí? Como se o próprio Eduardo não tivesse disposto a perder o seu, como diz o Hugo Mota, que ele perderá semana que vem. Essa é a vida como ela é. Eu vou reclamar de Trump 5 meses, de 6 meses, mais que isso, desde o início do ano nos apoiando. E eu vou reclamar de Trump? Se a classe política não nos deu apoio, o que dizer então das elites econômicas, inclusive das pessoas essas que estão empolgadíssimas com Tarcísio, que nos deram zero suporte. Desde suporte para as atividades aqui que a gente poderia ter tido, contratar escritório de advocacia, escritório de lobby, uma porrada de coisa que teria nos ajudado. Recebemos zero. Aliás, em vez de pressionarem o Congresso, minimamente, pressionarem o Congresso brasileiro por uma anistia, a elite brasileira contratou lobista nos Estados Unidos para enfraquecer o nosso trabalho. Enquanto do lado de lá o Joesley Batista enfiava milhões na campanha do Trump para ganhar acesso, o Eduardo e eu tivemos zero apoio financeiro, virtualmente zero. Por isso que eu, com meus próprios recursos, banquei um esforço gigantesco. Aliás, enquanto o país afunda em uma ditadura, a Bolsa bate recorde. Cadê o agro bilionário do Brasil? Que agro? Nem um pingo de apoio. Todo mundo morrendo de medo. Ai, meu Deus, eu tenho medo. Eu tenho medo, não vou doar dinheiro porque eu tenho medo. Não, nós temos medo. O que faz com uma sociedade? Se você está numa guerra, o inimigo não tem medo, você morre de medo. Quem que vai ganhar a guerra? O mesmo medo, aliás, que vocês da população brasileira demonstraram. Ai, eu tenho medo, Paulo, de me tornar seu apoiador no site. Eu falo, não pode você ser tão frouxo assim. Por favor, não me apoie. Não me apoie. Não me apoie. Até que você tenha o mínimo de fortaleza como virtude. Não. Obrigado. O desânimo, o desânimo das pessoas, quantas pessoas não pararam de acompanhar a política porque resolveram cuidar das suas próprias vidas? Como se fosse possível ignorar as consequências do que a gente vive. E o que eu mais ouvi era isso. Ai, eu acompanhava muito política, agora eu nem tô vendo mais, é só desgraça, só tragédia. E a gente vê a audiência, eu agradeço até aqui mais de 50 mil pessoas assistindo, 50 e tantos.
Audiência em queda, manifestações menores. O Bolsonaro foi preso e a população fez o quê? Não deu nem um pio. Sim, o número de apoios, as pessoas com medo. Embora a audiência de todos na direita, aliás, todos os veículos de direita têm audiência em queda, muito menor do que tiveram em outro momento. Uma constatação geral. Mas eu ainda continuo, eu volto a dizer aqui, 50 e tantas mil pessoas ao vivo. No final, o programa acaba atingindo mais de 1 milhão de telas, cada edição do Paulo Figueiredo Show. Mas e os apoios? Ínfimos! Tirando aqui alguns patriotas, e aqui eu faço de novo um agradecimento especial à fidelidade dos patronos Gold. O índice de apoio é ridículo. Não há uma nação que subsista, não tem um punhado de 10 justos. Né? Quando Deus vai destruir Sodoma, há tentativa de salvar e falar assim, pô, mas se tiver um punhado de pelo menos 10 justos, não, se tiver 10 justos, eu poupo. Proporcionalmente, nós não, em relação a Sodoma, se for contar o número de apoios, não tem 10. Então, diante de tudo isso, diante da inação do nosso próprio povo, caso Trump decida retirar as sanções, que sentimento eu posso ter em relação a Donald Trump, exceto enorme gratidão a alguém que fez mais pelo Brasil do que a maioria do povo brasileiro? Um cara que não tem nenhum compromisso com o Brasil. E eu vou ser abundantemente claro. Paulo, você está dizendo que nós estamos perdidos e as sanções vão cair? Não. Eu estou dizendo que eu não sei. Isso me parece que está sendo discutido, está além da minha capacidade de ação. Mas no que depender de mim, a luta continua. E tenho certeza, a gente continua. Vou mostrar aqui algumas reações da população ontem. O Eric, lá do Contra Narrativa, falou assim, ó: eu vejo Eduardo Bolsonaro fazer o impossível, enquanto todo o Brasil, acomodado dentro do regime, se une para sabotar o único homem que ainda luta pela nossa liberdade. Não foram os Estados Unidos que tiraram nada, foram os próprios brasileiros, os que criticaram de camarote, os políticos que se acovardaram e o sistema que despejou rios de dinheiro para manter tudo exatamente como está. Obrigado, Eduardo, você é um guerreiro e eu sigo fechado contigo sempre. Também, Dudu, tamo junto, na alegria e na tristeza. Na alegria e na tristeza. Principalmente na tristeza, que na alegria é fácil. O Fato News compartilhou a ele mesmo. Ele falou, ó, só quero reafirmar minha publicação de 8 dias atrás. Eduardo Bolsonaro fez a parte dele, está de parabéns, fez tudo o que era possível. E ele diz, ó, se Trump arregar com a Magnitsky, não será culpa do Eduardo. Eduardo fez a parte dele, está de parabéns. Os culpados serão os aliados de Bolsonaro, que nunca fizeram nada para ajudá-lo, os banqueiros que financiaram o ministro e o Lula, que vendeu até a mãe para negociar. Aí começou, né? Vem a Angélica, a tropa do Partido Novo. Resumindo, se a Magnitsky pegasse, o mérito era do time trabalhando intrepidamente nos Estados Unidos. Não pegando, a culpa é da direita inteira. Gostei, vou adotar. Aí vem o pequeno polegar, é o que sobrou. O incriticável. Não pode, não, a gente não está criticando o Nicolas, gente, porque não pode criticar o Nicolas. O Nicolas é incriticável. Aí ele dobrou a meta. Aí ele já escreveu um texto. Ele não foi homem para criticar o Eduardo, porque ele é um menino. Só um menino, gente. Não pode criticar. E aí ele ficou dando várias indiretinhas para Eduardo. Ele começa assim, ó. Atribuir ao povo brasileiro, ele já colocou o povo como escudo, né, para se blindar, ou aos parlamentares, a responsabilidade por uma decisão geopolítica tomada pelos Estados Unidos não é apenas um erro de análise, é uma fraude intelectual. Já chamou Eduardo de fraude, né? Isso aí mesmo. Eduardo, você é uma fraude, Eduardo. Eu não posso criticar o Nicolas. Trata-se de uma tentativa conveniente de simplificar um cenário complexo, deslocando injustamente a responsabilidade para quem, na prática, tem enfrentado pressões e riscos reais dentro do país. Tá achando que eu sou Eduardo, que está de férias? Ele tá dentro do país, pô. Quem tá dentro do país é o Nicolas. Eduardo não. Eduardo não tá enfrentando nada. Sabe? Tá de boa. Tá de férias na Disney, Eduardo. Quem acompanha minimamente a realidade sabe que há no Brasil, não na Disney como Eduardo, gente pagando alto preço por enfrentar a tirania. Tá entendendo, Eduardo? Eduardo, você não pagou preço nenhum.
Ah, porque você, Eduardo, se exilou, não sabe, teve que sair às pressas, perseguiram a sua esposa, seus filhos não podem ver o avô, prenderam o seu pai, sabe? Eduardo, tem gente no Brasil, Eduardo, você tá de férias, Eduardo. Apontar o dedo para esses é mais do que injusto, é perverso. Sou testemunha do árduo trabalho dos meus colegas na busca pela liberdade do país contra os abusos do judiciário e do governo petista. Olha, Nicolas, eu sou testemunha da tua falta de boa vontade para sequer compartilhar, Eduardo. Salvei no Atlas tudo que tu aprontou meses atrás. O Brasil não esquecer, né? A turma pedia, Nicolas, só para tu compartilhar, pô. Fala, compartilha aqui, Nicolas. Usa tuas redes sociais para falar, Nicolas, o que a gente tá fazendo. E tu na má vontade, né? Paulo Figueiredo tentando colocar panos quentes. E ele não se contém, ele dobra, ele triplica a aposta. O país não precisa de bodes expiatórios nem de narrativas infantis. Pare de criancice, Eduardo. Precisa de lucidez, caráter e união. Não entendi se ele está sugerindo que Eduardo não é lúcido, nem tem caráter e é desunido, né? Aí vem desunir o povo e quem os representa é o último recurso de quem já perdeu qualquer compromisso com a verdade. Eita! Aí eu não deixava não, é verdade. Se fosse comigo, eu se amarra pra mão. Unir-se neste momento não é opção retórica, é condição de sobrevivência. Vamos unir a direita, é momento de união. Aí o pequeno polegar, ele não se limitou a isso não. Eu não tô criticando ele não pode. Não pode. Nicolas xinga bolsonarista foragido, você é um bosta. Falou isso pro Alan dos Santos. Aí estamos aqui também imagens, né? O Alan pergunta, irmão, por que enviar meu tweet no grupo de WhatsApp dos deputados, Nicolas? Quer entrar ao vivo para discutir o assunto? Nicolas acha que ninguém recebe os prints do que ele faz no privado. Nicolas acha que ninguém sabe que é o Sérgio Santana, né, Nicolas? Ah, meu Deus do céu. O pior assim, não é que a maioria sabe. Eu acho que se a maioria soubesse, não ia acreditar. Porque Nicolas é um menino de ouro que não faz nada errado, né, gente? É um menino de ouro. E aí o... Perguntou, não quer entrar não, Nicolas, pra discutir? Não, porque você é um bosta. Aí eu tenho que parar e pensar, né? Para assim, o Nicolas não quer discutir porque o Alan é um bosta. Ou seja, o motivo é que Nicolas não discute com pessoas que são bosta. Pô, o Nicolas debateu com o Nando Moura. Então, na escala do Nicolas, o Nando Moura é uma pessoa mais honrada do que Alan dos Santos. O Nicolas já participou com embates com Boulos, com pessoas da esquerda na TV. Ou seja, para o Nicolas... O Alan dos Santos é moralmente inferior a Guilherme Boulos. Tanto que o Alan diz, né? Você já debateu com tantas pessoas que você também desconsidera moralmente, né? Isso é tudo medo? Não, Alan. Pro Nicolas, Alan, você é pior do que o Boulos e o Nando Moura. É isso. Mas não pode criticar o Nicolas. Eu estou adorando esses momentos de algumas pessoas colocando as garrinhas de fora. Não sei quanto teve, né, Nicolas? A máscara, uma hora, se parte. O Nicolas, ele é muito similar ao Sérgio Moro. Para a maior parte da população é muito difícil explicar quem é Nicolas. Porque o pessoal não consegue. Não, mas ele faz os vídeos, ele faz as denúncias. Ainda vê, não é mesmo, é. Dias atrás, vocês conhecem o Tobias Panqueca, né? Chiquinho bateu a foto com o Carlos e o Deltan. Eu jamais tiraria uma foto com o Deltan. E até fiz um tweet falando, eu mantenho tudo que eu disse sobre o Deltan. Pra mim não dá de jeito nenhum. E aí o Silvio Grimado, né, o Tobias Panqueca, coloca ali o print, né? Vocês estão vendo que é o Deltan que está por trás de tudo? Uma postagem de dias atrás. Aí o Nicolas tá ali, interagindo com o Tobias. KKKKK. O Nicolas acha isso engraçado. Aí o Fato News comenta, né? De um lado, Silvio Grimaldo, que é um dos seres que mais odeia Bolsonaro e o bolsonarismo. Do outro, Talquim. Anos defendendo o Bolsonaro, ajudando a informar e politizar a população. Agora, de que lado, né, que o Nicolas está? Do lado do Grimaldo, dando risada de um bolsonarista de verdade. O Petrópolis, eu trouxe mais um print, né? Que é um ponto que o Tobias Panqueca devia refletir, que o Fábio Michelini fala, ó, pô, mas agora vocês também precisam falar que quem é do gabinete do Carluxo. Se eu tô contra o Carlos, eu sou contra o Carlos tirar foto com o Deltan. E aí? Aí o Grimaldo disse, não, aí ele vai ter que pedir demissão. Pronto. Iniciou de novo. Ah, meu Deus. Eu tenho que renunciar ao meu computador, viu? Mas enfim, tem que pedir demissão no gabinete do ódio. Aí o Petrópolis comenta, né, sobre a situação.
Somente batendo na tecla, né? Rapaz, velho. Como é que funciona essa união da direita, né? A gente se unir com quem odeia Bolsonaro e quer destruir tudo que Bolsonaro representa, falando do Tobias Panqueca, que xinga os filhos de Bolsonaro de pateta, cabeça de mini crack. Sei lá, velho. Eu não consigo entender essas amizades que o Nicolas tem, né? O Nicolas, que inclusive, eu tava até lembrando, né? Até com 38, Renato 38, que fala os maiores absurdos de Bolsonaro, ele também aceita. Só não pode debater com o Alan. Aí vamos voltar aqui pro Zé Medeiros, né? Um deputado de outra ala. Uma que desde o início estava assim ao lado do Eduardo. E aí o Zé Medeiros fala assim, ó. O encerramento do episódio envolvendo a Magnitsky marca um momento importante para o Brasil e merece ser registrado com justo reconhecimento a atuação firme de Eduardo, que conduziu esse processo com seriedade, diálogo internacional e compromisso com os fatos, defendendo a liberdade e os direitos civis dos brasileiros. Ao longo desse período, Eduardo Bolsonaro trabalhou para que a lei não fosse ser instrumento para sobrepujar adversários. O desfecho demonstra não a derrota do Eduardo, mas que entre países os interesses comerciais vêm em primeiro lugar. A atuação do Eduardo teve impacto imensurável nas relações Brasil e Estados Unidos. Ele sozinho influenciou de forma importante na geopolítica da América do Sul. Eduardo foi grande, sob grande perseguição e prejuízo para sua família, deu ao Brasil um protagonismo junto aos Estados Unidos que esse governo jamais conseguiria. Não foi pouco o que um homem sozinho conseguiu. Colocou por quase um ano um tirano nas cordas e nocauteou outro. Sem respaldo, atacado por aqueles que defendia, ele sai desse episódio como um gigante. É preciso destacar também que sua atuação abriu espaço para o maior escrutínio internacional sobre a situação dos direitos humanos no Brasil. Obrigado, Eduardo Bolsonaro. E aí muita gente ontem foi pega aí nessa situação toda e começou, agora acabou, agora a Venezuela, agora o Brasil não tem jeito. Na live ontem, batendo papo com o pessoal, teve um cara que falou, bicho, toda hora essa história já acabou. Eu vi isso na época que o Moro saiu do governo, eu vi isso quando não, sei lá, não consegui fazer o impeachment andar pra frente, quando teve, sei lá, o voto auditável, quando terminou as eleições de 22, quando teve o 8 de janeiro... Toda hora agora acabou, agora acabou, agora acabou. Não acabou, não vai acabar. E antes de só falar isso, né? É muito fácil. Não acabou, gente. Acredita em mim. Calma, calma, calma. Tenho números ao meu lado. Mas antes dos números, né? O Toca fala o seguinte, ó. Nada de game over, o jogo não acabou. Vocês vão ver uma cacetada de gente, né? Dizendo que o regime vai fechar, que acabou pra direita, etc. Bicho, daqui a 2 semanas... esse discurso já não vai mais fazer sentido. Não vai mais fazer sentido. E o Toque tá falando do Trump. O Trump tá desmontando as macroestruturas do direito interamericano, a Comissão Trilateral. Enfim, quem sabe o Trump pensou que as sanções não auxiliaram em nada nesse sentido. Independente disso, em 2 semanas, conhecendo o Brasil, a gente já tá em 2026. Já vai estar falando de eleição. Vai estar pautando o debate dia sim, dia também. Dia sim, dia também. Mas quem tá pensando que o jogo acabou? Vamos lá, 2 perguntas. Primeira, para que servem os deputados do PL? E 2, só com ajuda externa é possível resolver nossa crise institucional? Só com ajuda externa? Não dá para fazer nada localmente? Aí, gente, eu quero trazer aqui primeiro uma perspectiva para vocês antes de falar do Eduardo. Uma perspectiva numérica que eu já trouxe algumas vezes. Sabe o que é um parâmetro com números palpáveis, que dá para você realmente se segurar neles e apontar que, olha, a coisa começou a ficar ruim e estamos começando a perder? É o seguinte, a gente só vai conseguir mensurar isso ano que vem. Mas pelo tom da imprensa, a tendência é que a gente saia ganhando, que é o quê? Quando você olha para o Brasil no macro, toda a era Lula 3, ela foi precificada em outubro de 2022. Tudo o que está acontecendo agora foi outubro de 2022. E eu não estou falando da vitória do Lula. Eu estou falando do Brasil como um todo. Por quê? As grandes discussões, elas passam pelo parlamento. Com o parlamento que foi eleito, ainda mais com Lula na presidência de esquerda, que vai mandar projetos ruins para o parlamento se debruçar, a chance disso tudo dar errado é muito maior. E por mais que eu acho que os nossos deputados deixam muito a desejar, eu não sou maluco para olhar os números e às vezes exigir vitórias como essa PEC tem que ser aprovada. Quando você olha, você tem uma bancada de uns 100, sei lá, 120, pegando a turma da centro-direita na Câmara.
é pouco. É pouquíssimo, porque para eleger um presidente da Câmara, a maioria simples na casa, que é o suficiente para eleger o presidente da Câmara, são 257 votos. Eu não acho que a gente tem metade disso daí. Ou seja, a direita, ela ainda não representa 25% da Câmara. Não representa. A direita antissistema. Para provar algumas pautas aí, populistas, econômicas, você pode até ter. Mas para a luta ideológica, a luta antissistema, 25% e olhe lá. Não vai passar disso. Então, esse número já está aí. Só que quando você tem um olhar macro para o Brasil, você começa a entender que a política é um processo de idas e vindas. Se você voltar 4 anos antes, essa bancada não era 120, 100, era 50. Que foram as pessoas eleitas nas eleições de 2018. E se você voltar mais 4 anos antes, esses 50 cai para uns 15. 10? E desses 10, eu chuto uns 10, assim, 10 deve ter com certeza. Mas desses 10 eu chuto quem? Bolsonaro, que eu sei que já estava lá, Marco Feliciano, Paulo Eduardo Martins, acho que foi eleito em 2014. Não sei mais quem. Me faltam nomes na cabeça. Se você voltar mais 4 anos antes, bem, Maria, nem me pergunta quem era bancado da direita em 2010. Então, assim, a gente ainda está num processo que a cada hora que passa, por mais que persigam, por mais que censurem, que derruba artigo, que modifica o que é liberdade de expressão, que faça isso, que tire o artigo 19 da internet, que bote controle sobre as redes sociais, que as redes sociais vão derrubando perfis, a direita, ela diminuiu? As pessoas que eram de direita, elas viraram de centro? Elas viraram petistas? Ou as pessoas seguem acordando? Tem gente que muitas vezes está insatisfeita com o Bolsonaro, porque muitas vezes quer um perfil ainda mais radical. Acha que Bolsonaro não foi radical o suficiente. E pelo tom da imprensa nos últimos dias, reclamando do judiciário, pedindo para voltar para a casinha. Gente, inclusive, falando, é melhor se acalmar aí, porque esse tipo de ação é o que gera os outsiders, como o Bolsonaro. Vocês acham que a tendência para as eleições de 2026, sabendo que as eleições do ano passado, de 2024, representaram claramente em números uma vitória da direita, com a direita crescendo em números, vocês acham que vamos chegar nas eleições do ano que vem e a direita vai diminuir de tamanho? Eu acho que foi uma inutilidade a gente precisar discutir a candidatura do Carlos Bolsonaro em Santa Catarina. Mas olha que loucura. Por mais que o Amin estava até lá nos Estados Unidos, na delegação, fazendo lobby com a Tereza Cristina contra o Brasil, né, na minha visão, ainda assim o Amin é um cara que está na direita. E também já fez coisas pela direita. Isso é inegável. A gente está num momento do Brasil que, querendo ou não, a nossa briga é porque tem 3 pessoas à direita para 2 vagas no Senado. Não me pergunta o nome de um senador de direita em 2010. Eu não vou saber falar. Eu não vou saber falar. Você tá entendendo isso? Então, assim, a gente tá na chance, pela primeira vez na história da nova república, ou talvez na história do Brasil, de você conseguir ter uma maioria de direita no Senado, sem direita, daquele jeito, mas que você vai conseguir ter um candidato que minimamente vai ter uma proximidade com essa direita antissistema. Uma maioria que você tem capacidade de aprovar ou barrar qualquer indicação de um presidente da República. Isso é uma possibilidade real. Está na mesa para o ano que vem. Se a direita eleger 39, vai ter... Acabou. Se eleger 40, vai ter gente que vai bater e vai falar, acabou. Fala assim, meu Deus, há 10 anos atrás não tinha nada, já tem 40. Na próxima eleição deve eleger mais. Não, acabou. Acabou? Onde é que vocês estão com a cabeça? Fala que esses números são mentirosos. Fala que esses números não existem. No dia que você olhar e você perceber que o movimento de direita está reduzindo, os apoiadores estão indo embora, que era de direita virou de esquerda, virou petista, virou Faria Limer, aí você, eu acho que deveria começar a se preocupar. Mas não é isso que eu estou vendo. A candidatura do Flávio Bolsonaro eu acho que é a prova viva disso. Mas vamos lá que eu quero falar do Eduardo. Porque tá ao lado na glória é fácil. Tem que estar dando a cara a tapa junto no momento de dificuldade, Eduardo. E eu acho que tem algumas coisas que vale a pena a gente mencionar, e eu fiz questão de botar de forma aqui organizada, para não esquecer.
E até o pessoal poder ver, né, e refletir. Se eu tô vendendo alguma ilusão ou faz o mínimo de sentido, né? Eu coloquei ali os resultados de Eduardo, que fala assim, agora acabou. Não serviu de nada. Pera aí, irmão. Como assim? É tipo, o cara tava na empresa, trabalhou, virou CEO da empresa, foi demitido, agora acabou. Não pode arrumar um novo emprego? Eu tô falando analogia absurda, né? Mas, gente, vamos lá. Vamos olhar até aqui agora. Independente se Magnitsky, tarifa, se tudo isso daí não existir mais. Vamos tentar fazer um tiratema de algumas coisas e vocês me dizem se bater o martelo ou não. Eu coloquei aqui 6 temas. 6 blocos. Primeiro lugar, capital político institucional. Depois de todas as ações do Eduardo vai ser visto ao longo dos anos aí como um político qualquer? Um cara qualquer. Eduardo é só mais um aí, sabe? Como tantos outros. Vai ficar nesse tom? Eu acho que o peso do Eduardo é outro. Ele já se provou. O acesso, as pessoas que conheceu, tudo mais. Aí eu coloquei, em primeiro lugar, aprendizado real sobre como o poder funciona fora do discurso. Uma coisa é falar. Foi desfeita. Foi a retirada da Magnitsky, mas foi feita. E esse fazer teve um processo até chegar nesse fazer. Administrativo, burocrático, interpessoal, que não é tão palpável. Foi lá e fez. Você sai do discurso, você entendeu o funcionamento da burocracia. E como a burocracia também reage após um ato burocrático como esse. Você pode ver o que aconteceu no Brasil. Domínio da linguagem e dos ritos da política internacional. Quantas e quantas notas não foram publicadas? O entendimento de como funciona, sei lá, o setor mais ativo da geopolítica internacional, que é o Departamento de Estado dos Estados Unidos. Tem algum país que se envolve mais em confusão que os Estados Unidos? Uma coisa é ler no livro, outra é ir lá na prática e ainda trazer resultado. Ninguém vai tirar isso. Ninguém vai tirar. Esses ensinamentos, eles não desaparecem. Do mesmo jeito que esse ensinamento veio aqui agora, 1º de janeiro de 2027, Flávio Bolsonaro presidente. Vocês acham que, na hora de lidar, todo presidente tem seus assessores especiais. Você acha que o Flávio não vai poder, agora, pegar o telefone, lá ligar para Eduardo, e até os caminhos das pedras, os caminhos... No Brasil, a gente não consegue compreender como alguma secretariazinha, como fulano, ciclano, beltrano, a força do lobby. Você acha que esse aprendizado não ficou? Entendimento dos mecanismos de sanção e soft power. Entender como isso funciona ou não funciona, até onde vai, os poderes. Network internacional. Inserção em um ecossistema ideológico transnacional. Quantas pessoas ao longo desse processo o Eduardo não conheceu? Você acha que essas pessoas, vão botar em porcentagem, vocês acham que metade delas amanhã vai falar, cansei da política, eu agora vou trabalhar como jardineiro? Vocês acham que tem chance disso acontecer? Ou vocês acham que no passar dos anos, essas pessoas continuaram na política, continuaram avançando, e às vezes, cara... O simples de ter o WhatsApp, o cara tá numa posição muito de destaque daqui a alguns anos ao grupo, tu já tem o número dele. Você não vai estar iniciando um diálogo, você vai estar reiniciando uma pessoa que você já conheceu. E ter contatos faz diferença, viu? Até porque política é isso, né? Reconhecimento como interlocutor legítimo. Pode falar o que for, ele foi, fez, aconteceu. Abertura de portas futuras. Quem já esteve dentro volta muito mais rápido. Tem alguma coisa aqui que é mentira? Terceiro, clarificação do campo político brasileiro. Isso daqui para mim é impagável. Vocês que me acompanham com mais frequência entendem, né? Mapeamento explícito de lealdades. O que teve de máscara que caiu. E pro próprio Eduardo isso foi importante. Nossa, Eduardo amadureceu, sabe? Algumas visões assim meio românticas foram quebradas. Eu achei isso muito bom. Ou seja, pôde mapear os aliados ideológicos reais, os aliados circunstanciais, os oportunistas silenciosos, os adversários disfarçados de moderados, né? Exposição dos agentes permitidos a serviço do sistema, que vai além, né? Você vê que realmente ficou muito mais claro para quem estava acompanhando, né, que realmente trabalhava junto ao sistema. Por exemplo, não vou nem falar da direita permitida nem nada.
Quantas pessoas não sabiam que Rodrigo Maia estava trabalhando em torno do lobby financeiro? E começaram a saber, né? Pô, o Maia ainda tá. O Maia ainda existe, ele tem poder? Tem. E tá junto aos bancos, né? Isso tudo foi sendo exposto. Forçar posicionamentos públicos foi forçado, né? Isso foi importante para entender esse processo. Mais resultados do Eduardo. Quarta área. Reorganização do campo da direita. Eduardo puxou a janela de Overton. Tirou aquela turminha do pragmatismo, deslocou o eixo, né? E aí virou direita aceitável, veio direita antissistema. Foi ou não foi isso? Será que a gente ia chegar nesse embate, seu Eduardo? Eduardo resgatou a direita ideológica. Minar candidaturas conciliatórias antes do auge. Não. Isso daí, rapaz, é um episódio à parte, com direito até mesmo aquelas mensagens vazadas pela Polícia Federal, as discussões do Eduardo com o Jair. Flávio como candidato antissistema, né? Esse domesticado ficou ali, não era pra estar ali. Ali é outra coisa. Deixa eu até consertar isso daqui. Isso aqui eu sei que foi quando eu tava escrevendo o texto, porque eu saí copiando os slides, aí teve um slide que ficou. Era só pra ficar candidato antissistema. Que ficou fora de contexto. Pronto, vou botar aqui de volta. Candidato antissistema, né? Será que, se não fosse tudo isso aqui acontecendo, a voz do Eduardo, quantos e quantos embates o Eduardo não comprou? Pra gente realmente poder ter um candidato antissistema, porque até então tava todo mundo querendo contemporizar com o que estava acontecendo. E os dois últimos tópicos. Primeiro, a construção da narrativa histórica. Registro documental de abusos, que precisaram fazer isso daí ao longo do processo, né? Criação de precedente simbólico. O cara é um ex-sancionado. É um ex-sancionado. É um ex-sancionado. Pode falar o que for. É um ex-sancionado. Narrativa de enfrentamento, não de submissão. Provou que está disposto a abrir mão do mandato, que tem pessoas assim na direita. Estou disposto a abrir mão do meu mandato, da minha vida, dos meus bens, das benesses para combater o regime. E não sei, para mim isso daí eu vou lembrar pro resto dos dias, acho que muitos de vocês também vão lembrar. Sabe, não é o falar, é o que aconteceu, é contar a história do que já aconteceu. E sexto, ganhos internos de liderança e maturidade política. Teste de limites pessoais e políticos. Tenho certeza que em muitos momentos o próprio Eduardo falou, cara, eu não pensei que eu ia conseguir suportar tudo isso daqui. Separação entre militância, né, emocional, entre militância emocional e estratégia fria. Fortalecimento como operador, não apenas como comunicador. Pode tirar todas as tarifas, todas as sanções. Para mim isso daqui já ficou, tá sólido, solidificado aí, não tem o que falar. Para mim é isso aí, acabou. Eu só tenho a agradecer, bicho, Eduardo Bolsonaro. Obrigado, Eduardo Bolsonaro. E eu tenho certeza que Eduardo não vai ficar de braços cruzados, né? Vai ficar lá de férias na Disney esse tempo todo. Ano que vem temos eleições, né? E do mesmo jeito que esses posicionamentos ajudam, ou pelo menos colocam pressão no Brasil em algumas coisas, eu acho que ano que vem nas eleições, eu acho que Eduardo vai acabar rodando o mundo. Acho que Eduardo vai trabalhar, né? Pra gente realmente ter um presidente à direita antissistema no Brasil. E eu acho que Eduardo também vai ter um papel bem forte na hora de eleger bancada. Senado, Câmara, mostrar pessoas realmente alinhadas a um projeto real, antissistema da direita, enfim. Eu só tenho a agradecer a Eduardo Bolsonaro. Os outros políticos aí que prestem seus esclarecimentos frente ao povo. Mas vamos lá, que ainda tem mais coisa pra gente comentar. Pelo tempo aqui nem vai dar pra comentar tudo que eu queria, mas a maior parte vai dar. Já começando com essa manchete. Tarcísio critica a polarização afetiva e aplaude Dom Pedro III. Aí você fala, não é possível. Não é possível. A matéria aqui do Estadão que tinha aspas completa, porque o antagonista só pegou aspas espaçadas. Tarcísio aplaude Moraes, conversa e troca sorrisos com Lula e defende debate na política. Aí você vem... Por que Tarcísio foi num evento como esse? Você sabia que toda a turma estava lá? E sabia.
Eu sei de gente de direita que foi chamado e não foi. Cita o nome, Fábio Van Garten, foi chamado para esse evento e não foi. Falou que, rapaz, não tem como estar no evento desse, bicho. Não tem como estar. O Tarcísio podia fazer o mesmo? Podia, mas o André Esteves não deixa. O chefe dele, obviamente, ia mandar ele ir. Vai lá passar pano pro Tarcísio, que aqui ninguém vai, não. Da primeira fila, o Cadeirudo aplaudiu junto com os demais, quando Moraes disse que no momento que chegasse as autoridades americanas, a verdade... No momento que chegasse as autoridades americanas, a verdade prevaleceria. É a verdade, né, Tarcísio? Ele é uma vítima, rapaz. Ele não merecia a Magnitsky, não. Ah, Cadeirudo! E aí depois o Tarcísio fazer um discurso, né? Vivemos um momento de polarização acirrada, de polarização afetiva, onde as pessoas às vezes se odeiam simplesmente porque pensam diferente. Logo aqui no Brasil, o país do sincretismo, o país da tolerância, está na hora de mudar essa chave, está na hora de dar a volta por cima. Nós podemos sim pensar diferente. O debate vai acontecer na arena política, mas a gente tem que construir a convergência, é um projeto de futuro. Se eu fechar o olho, eu não sei se é o Eduardo Leite ou é o Ciro Nogueira que fez esse discurso. É igual. Foi o Ciro Nogueira que escreveu isso aqui, foi Tarcísio. Que discurso bocó, viu, bicho? Por que tu não fala das perseguições, Tarcísio? Que tu falasse, Tarcísio, finalmente aí aprovaram o prédio da dosimetria, como disse a própria imprensa, para barrar os abusos do judiciário. Ah, não pode, né? O André Esteves vai ficar chateado, né? Com a fala dessa. Aí que você não é do embate, né, Tarcísio? Você não tomou Melprazol. Olha lá, olha. Olha a cara de felicidade desse gordo safado. Eita, rapaz. Do lado Fábio Faria. Já vendo aí, né? Foi perguntar, e aí, Fabião? E aí, Garanhão? Como é que tá o meu filho no BTG? Tá trabalhando bem? Pega no pé dele, viu? O menino tem que trabalhar. Não deve dar mole, não. Isso aí, rapaz. Fábio Van Garten recusou tá nessa festa. Pode falar o que for. Recusou, não foi. Ah, mas era o evento do SBT. E daí? Eu sou louco. Nesse ponto é que eu sou radical, sabe? Num evento com Lula, com Alckmin, com Moraes. Nesse André Esteves me chamasse, eu ia. É o que eu gosto do André Esteves, viu? Eita, um bonito. Um dia eu vou trabalhar no BTG. Nesse André Esteves me chamasse, eu ia pra um evento desse, pô. Esse evento também teve esse momento que o jornalista tentou capturar ali, né? A fofoquinha no pé de ouvido do Lula e o fotógrafo do Lula, né? Esqueci o nome dele, Ricardo alguma coisa. Ricardo, eu acho. Sei lá. Não filme não. No filme não, senão você vai ser preso. Olha a cara do segurança, viu? Tu vê que esse cara aqui tá olhando realmente pra cá. Irmão, você vai ser preso. Você vai ser preso. Tá achando que tá em Nárnia. Aí o companheiro Cadeirudo voltou a brilhar ontem, mais uma vez. Tarcísio revela plano para 26 e diz que é fiel a Bolsonaro. Mas não é submisso, não. Ave Maria. Eu não sei para que ele tem que ficar reafirmando isso. Eu sou fiel, mas não sou submisso. Fala logo que foi independente, pô. Cadeirudo participou nesta quinta de um evento na Casa das Graças, em que falou no seminário São Paulo e Brasil, Governo e Política. Quem acompanhou o seminário saiu com a impressão de que Freitas já vestiu o figurino de presidenciável. Falando livremente sobre o projeto da direita para derrotar Lula em 26, o Cadeirudo disse que vai propor a Bolsonaro, veja só, ele vai propor a Bolsonaro, o lançamento de diferentes pré-candidaturas no campo conservador. A ideia é testar os nomes e ver quem se sai melhor. Tarcísio, tu já pensou se, ao invés de tu propor para Bolsonaro várias candidaturas, tu apoiar a candidatura do Bolsonaro, que é o Flávio? Tu já pensou, ao invés de ficar esperando, né, para testar nomes, tu começar a usar o teu capital político junto aos teus eleitores de centro para trazer voto para a direita, bicho? Só uma pergunta, sabe? Só uma possibilidade. Só uma possibilidade. Todo mundo tem 24 horas no dia, né? Mas talvez fosse mais proveitoso. Ao abordar o ponto mais delicado da futura caminhada, a relação com Bolsonaro, que defende a candidatura de Flávio,
O governador foi franco. Disse que é fiel ao ex-mandatário, mas não é submisso. Ah, é por isso que foi aquele apoio meia boca, né? Reconheceu que Bolsonaro ajudou muito em sua caminhada, mas lembrou que também foi vital para o capitão ao aconselhar o então presidente em diferentes momentos no governo passado. Ele reclamou em dado momento da postura de Bolsonaro na discussão dos imunizantes, né? Da picadinha durante Fica em Casa. Bolsonaro tinha que ter ficado calado, né? O aliado do ex-presidente também admitiu que as batalhas judiciais que envolvem Bolsonaro representam uma fonte de ruídos para a oposição. Eu não entendi muito bem o que é isso, né? Às vezes o jornalista está distorcendo, mas eu fiquei pensando, rapaz, tá entendendo? As batalhas judiciais, um ruído. Ruído para a oposição. Eu não quero nem pensar demais para ficar com mais raiva. Quem ouviu o Cadeirudo falar saiu satisfeito com a postura do mandatário. Com certeza, né? Evento aí só gente bacana, gente rica, gente que odeia pobre. Vou falar igual petista. Rapaz, aí. Tá demais, viu? Aí eu fico pensando, ô Cadeirudo, tu tá falando tanto aí, irmão? Testar, ver nomes. Mais uma pesquisa, né? Na verdade, é que a gente comentei isso aqui ontem no vídeo por alto, do GERP, né? O Flávio Bolsonaro aparece à frente. Estamos prontos para ampliar ainda mais essa vantagem. Obrigado pela confiança. O Veritá mostrando empatado. E você tem aqui, né? Futura. O Flávio 0,5% atrás. Bicho, eu não consigo compreender, velho. Se Tarcísio se empenhar para falar assim, quem votar em mim, vote no Flávio. Se você votar em mim, vote no Flávio. Tendo já os votos de Bolsonaro. Se o cara votou em Bolsonaro, o cara não vai votar no Flávio? Não, eu vou votar nulo, vou votar no Lula. Eu só queria Bolsonaro. Entre o Flávio, Bolsonaro e Lula, eu vou votar no Lula. Não faz sentido. Aí o Gloves comenta, né? PSC Futura após a candidatura. Já empata com Lula. Só começou. Agora adicionem a campanha, conquistando quem rejeita, né? Apenas pelo nome sem conhecê-lo. O Centrão embarcando. Né? Não tem alternativa, gente. Gente, o Centrão não é burro. O Centrão tá jogando o jogo que o Centrão tem que resistir. Tá fazendo o papel dele pra tentar vender o apoio caro. É óbvio. Mas na hora que chegar ali em julho, que tiver que realmente decidir alguma coisa, tu acha que o Centrão vai pagar pra ver? Não vai querer que seja um pé em cada canoa? Dando a possibilidade da vitória do Flávio de ter alguma coisa? Que seja até a vice? Sabe? É ser muito idiota. Enfim, palanques fortes, especialmente São Paulo. Cara, o Flávio é absolutamente viável. O Gil Diniz fala assim, ó, não precisa ser especialista em política para chegar a essa conclusão. Político bolsonarista que até este momento não declarou seu apoio público a Flávio Bolsonaro não merece o teu apoio. Faça uma busca rápida nas redes sociais, principalmente nos aliados que desejam altos cargos ano que vem e vejam com seus olhos se estão apoiando e viabilizando o apoio de seus partidos a Flávio Bolsonaro. O silêncio de quem se diz aliado é, no mínimo, um indício que trabalham para viabilizar outro nome, como de Tarcísio, que jura não ser candidato à presidência. Não se iludam. Mesmo com o governador dizendo que não será candidato, mesmo dando apoio público a Flávio, há um grupo de políticos que querem Tarcísio longe do plano dos bandeirantes, não só porque o querem presidente, talvez nem queiram, é porque querem o seu cargo de governador mesmo. Os candidatos a candidato, nesse momento, sabotam o bolsonarismo, mas juram da boca para fora lealdade a Bolsonaro. Aí Kassab falou isso daqui, mas duvido chegar ano que vem, ver que de forma assim questionável o Flávio está no segundo turno, se ele não vai repensar, se o próprio Ratinho Júnior não vai repensar. Kassab diz que PSD apoiará Tarcísio ou nome próprio em 26 e deseja boa sorte para o Flávio. A legenda tem uma posição clara sobre as eleições de 26, no sentido de apoiar a candidatura do Tarcísio, né? Ainda de acordo com o político, se Tarcísio não concorrer, tem Ratinho Júnior e Eduardo Leite. Kassab diz que deseja boa sorte pro 01, para que ele possa, durante a campanha, apresentar suas ideias, seus projetos e que vá para o segundo turno melhor. Questionado sobre um cenário em que Flávio avançasse para o segundo turno, Kassab disse que a legenda não fecha a questão, mas que ele o apoia. O presidente do PSD não participou da reunião que o senador teve na segunda-feira com o presidente do Centrão, mas afirmou não ter nenhum problema em falar com o parlamentar, no sentido de conhecer suas ideias, suas propostas, mas ressaltou que Flávio sabe que a legenda terá candidato. Acho que essa é a razão que ele corretamente nem nos ouviu para a conversa, porque era uma conversa de pessoas que já estão próximas de uma eventual candidatura sua.
nós já temos um caminho, que é o Tarcísio, ou o Ratinho, ou o Eduardo Leite. E não é por isso que eu não desejo boa sorte a ele, que seja um bom candidato, estaremos todos juntos no segundo turno. Segundo turno ele fala assim, não vai fechar a questão, é porque vai ter alguém do PSD que vai apoiar o Lula, porque é do Nordeste, porque é isso, mas o partido não vai fechar a questão. Sabe? Então assim, pera aí, pô. O momento agora é, eu tô pensando em 2026 já, sabe? Já tô pensando em 2026. Enquanto isso, enquanto eu dou play, vou só olhar uma coisinha extra, o vídeo não ficar muito longo. Olha o que André Sadi veio falar ontem. Escute só isso aqui. Aqui também que não tem nenhuma expectativa que seja que o Bolsonaro esteja blefando, mas o Centrão está empenhado em fazer com que ele desista, ali argumentando, mostrando que não tem talento, nem nada disso, e principalmente os setores do PL que estão observando essa movimentação toda estão muito incomodados, me dizendo que eles querem, estão em busca de uma articulação com o Supremo para que o Silas Malafaia, que é o nome das principais lideranças evangélicas do país, e é um nome que tem total interlocução com o ex-presidente Jair Bolsonaro e que essa turma do PL acredita que pode fazer com que Bolsonaro recue, porque o Silas Malafaia está embarcado lá na campanha do Tarcísio de Freitas. Então, só que o Silas Malafaia está impedido de visitar Bolsonaro por causa das cautelares. Ele também é alvo das investigações, então ele não pode visitar. Então, o que essa turma quer? Que essas medidas sejam derrubadas para que ele vá lá e enquadre o ex-presidente Jair Bolsonaro. Tudo junto misturado nesse caldeirão aqui, fechando a semana da política brasileira. Ficou bom o áudio, que dá muito barulho, né? Mas ela tá falando que tem uma turma aí no PL querendo pedir pro Silas Malafaia ir lá tentar convencer Bolsonaro a desistir do Flávio e emplacar o Tarcísio. E a Tarcísio que fala assim, rapaz, se Flávio não tem chances, o Centrão deveria estar tão empenhado em fazê-lo desistir da campanha, né? Isso aqui, se for verdade, é muita descaração. E ela pergunta aí, PL, é verdade que vocês estão fazendo isso? Lembrando que o Silas Malafaia veio chorar, né? Quando lançaram a candidatura do Flávio. Mas o Flávio deu entrevista. A gente não vai falar sobre isso hoje. Tem outros assuntos para falar. Quero falar com calma. Ele deixou bem claro para a Veja. Ele é o candidato. E ele vai até o fim. Porque eu sei que o assunto principal que eu queria comentar era a questão da Magnitsky. Eu vejo também, gente, eu nem falei lá atrás, muita gente às vezes fica com esse sentimento de acabou, não tem mais o que fazer, é isso, é tudo mais. Porque tá muito acostumado, acho que é consumir um conteúdo mais emotivo, mais emocional ao falar, sabe? Lavando a alma. Tá lavando a alma demais. Eu acho que tem que lavar um pouco menos a alma. Aí a pessoa fica um pouco mais no chão. E tem que olhar para as coisas sempre dosando, gente. Expectativa e realidade, expectativa e realidade, expectativa e realidade. E ir olhando, e entendendo as nuances. Olhar o quadro para além, gente, dessa questão. Mas a união, meu Deus. Para, pessoal. As pessoas que estão aí, que estão na pista, que colocaram o nome dela nas urnas, elas não estão te fazendo nenhum favor. O favor quem faz são vocês. Quando entregam o engajamento para essas pessoas, quando entregam um mandato para elas, essas pessoas realmente têm que ser cobradas dia sim, dia também. Ficar lacrando na internet, gente, isso não é atividade parlamentar, não. Tem seu peso, sua importância, ajuda a trazer pessoas, mas não pode ser só isso, gente. A vida não é feita só de lacrar na internet. Pelo amor de Deus. Eu vou mandar esse vídeo da Sadi, se tu quiser ouvir com calma, e o vídeo do Medeiros lá no Telegram. Pense lá sobre os 6 pontos que eu coloquei sobre o Eduardo. Reflita sobre aquilo ali, sabe? Sei lá, eu acho que qualquer pessoa aí minimamente coerente e que realmente apoiou o Eduardo, eu acho que nesse momento olharia para aquilo ali e falava, realmente, né? Sei lá. Eu quero ver como é que vai ser a reação da galerinha da direita, né? Nossos grandes comunicadores em relação ao que tá acontecendo. Eu sei que tô num momento de glória e num momento de tristeza. Nas benesses, todo mundo quer estar perto, né? É incrível. Se gosta do meu trabalhinho, quiser dar um pouco mais, passar no canal, Tony Valeu, tem um Patreon na descrição, tem um Atlas brasileiro, onde tudo isso daqui tá narrado, esses episódios, desde quando o Eduardo é exilado, como foram acontecendo as coisas, todas essas faltas de apoio, todas as críticas que o Eduardo recebeu, tá tudo lá registrado, ninguém esquecer.
Não foi uma decisão do nada. Da mesma forma que foi uma construção para conseguir aplicar a Magnitsky, foi uma construção para conseguir retirá-la. Tá lá, kimpem.com.br. Pega o Atlas e começa a ver a partir do mês de março. Março de 2025. Vejo vocês amanhã e fiquem com aquele grande beijo, um abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!